Meus irmãos, eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias comigo no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10. Nós estudaremos esse capítulo hoje à noite com a ambição de compreender esse diálogo que aconteceu entre Pedro e Cornélio, sendo ali liderado pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. No capítulo 10 de Atos, nós temos o princípio da expansão da igreja até os confins da terra. É justamente a partir desse momento que nós rompemos as barreiras transculturais que impediam a igreja de espalhar-se por todo o mundo, e a partir de então nós temos as conhecidas viagens missionárias do apóstolo Paulo e o cristianismo se espalhando por todo o mundo conhecido. É interessante para a nossa compreensão, irmãos, do capítulo 10, nós percebermos a maneira como Lucas escreve, de modo a pontuar que sempre que o cristianismo avançava, Deus fazia com que os apóstolos, as testemunhas da ressurreição do Senhor Jesus, comissionados por Deus para liderar a sua igreja dentro desse momento histórico, ratificassem, assinassem embaixo acerca dessa expansão. E a maneira como o cristianismo se expandiu tem a ver com aquele projeto que nós encontramos no livro de Atos, no capítulo 1, versículo 8, onde o Senhor nos diz que quando finalmente nós fôssemos abençoados com a vinda do Espírito Santo, que nós teríamos capacidade espiritual de dar testemunho da ressurreição de Jesus, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra, de modo que a igreja seguiu exatamente esse projeto pré-estabelecido pelo Senhor. Após o evento Pentecostes, em Atos capítulo 2, como os irmãos bem o sabem, nos capítulos 3 e 4 de Atos, nós temos Pedro pregando publicamente duas mensagens. No primeiro momento, 3.000 pessoas atenderam de maneira positiva ao Evangelho, depois cerca de 5.000 pessoas, de modo que Lucas, ele deixa de contar e passa a se referir apenas às multidões que atendiam à mensagem e ao testemunho da igreja apostólica dentro do contexto de Jerusalém e, consequentemente, da Judeia, região onde Jerusalém estava ali contida, sendo a capital. De modo que nós podemos compreender que essa primeira parte de Atos 1:8 foi vencida. E a chancela apostólica é justamente o derramar do Espírito Santo, tendo os apóstolos como testemunhas. É o que acontece, por exemplo, só para lembrar aos irmãos, em Atos, capítulo 4, versículo 31. Após esses acontecimentos que eu mencionei, os apóstolos Pedro e João foram presos, depois foram libertos, e quando eles estavam reunidos com a igreja, aconteceu assim. Atos 4, 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, de modo que com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Portanto, aqueles irmãos que foram ali evangelizados na região de Jerusalém e, consequentemente, na região da Judeia, receberam o poder do Espírito Santo, foram cheios com o Espírito Santo, de modo que os apóstolos testificaram isso. Depois nós avançamos, ainda dentro desse ano 33 depois de Cristo, o ano da morte e ressurreição de Jesus, e chegamos a Atos capítulo 8, aquilo que aconteceu logo após Saulo de Tarso ter expulsado os irmãos da cidade de Jerusalém. Os irmãos permaneciam em Jerusalém, eles viviam aquela nova comunidade cristã dentro do contexto da cidade e bem assim na região da Judeia, mas com a chegada de Saulo de Tarso, vocês lembram, eles foram expulsos da cidade, com exceção dos 12 apóstolos, e esses irmãos que foram expulsos pregaram o evangelho também aos judeus que se encontravam na região de Samaria, de modo que o evangelho chegou também àquele país vizinho. Atos capítulo 8, versículo 14. Essas informações chegaram aos ouvidos dos apóstolos que estavam em Jerusalém. Quais informações? Que Samaria recebera a palavra de Deus, de modo que eles enviaram Pedro e João, que foram até lá para descobrir se aquelas conversões eram genuínas ou não. Percebam, os apóstolos eram testemunhas da ressurreição de Jesus, e eles eram aqueles homens usados por Deus para aferir se tudo aquilo que estava acontecendo de fato era genuíno ou não. Eles faziam essa chancela, eles davam esse voto de confiança. De modo que os apóstolos desceram para lá, versículo 15, oraram por aqueles irmãos, de modo que eles viessem a receber o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus.
Então os apóstolos Pedro e João impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Percebam, a igreja está se expandindo. Até esse momento os irmãos haviam sido batizados para arrependimento de pecados, mas eles não haviam recebido o Espírito Santo, como que se Deus, dentro do seu secreto conselho, estivesse levando os apóstolos a conferir com os próprios olhos de que tudo aquilo de fato era real, para que as barreiras culturais e todos os sofismas não impedissem aqueles irmãos de terem comunidade. E percebam que no poder do Espírito Santo, mesmo judeus e samaritanos, sendo inimigos há tantos séculos, agora o muro de separação finalmente caiu por terra. Não é à toa que no versículo 25, Lucas nos diz que eles, porém, havendo testificado, leia-se, provado, que de fato aquelas conversões eram genuínas, também falaram a palavra do Senhor e finalmente voltaram a Jerusalém, evangelizando muitas aldeias dos samaritanos. Vocês percebem? E vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, que é o que acontece no capítulo 8. Agora faltava finalmente os confins da terra. É o que nós vamos estudar no capítulo 10, em breves minutos, se Deus assim permitir. Uma informação importante é que do capítulo 8 de Atos para o capítulo 10, se passam 3 anos. Percebam como, irmãos, a igreja, ela sentiu dificuldade de romper essa barreira transcultural, de sair daquela região que fazia limite entre a Judéia e Samaria. A Galileia já havia sido alcançada, para finalmente romper fronteiras transculturais e alcançar todos os povos, tribos, línguas e nações. Por que isso aconteceu? Porque, sobretudo no coração do judeu, tudo aquilo que eles haviam aprendido ao longo do Antigo Testamento militava contra essa expansão missionária. Porque ao longo das escrituras do Antigo Testamento, essas pessoas haviam aprendido que eles não podiam se misturar com os demais. Eles não podiam nem ao menos entrar na casa de um gentio, quanto mais ter comunhão com eles. De modo que mesmo tendo 3 anos se passado, ainda havia essa resistência latente. Eles compartilhavam a mensagem, mas compartilhavam a mensagem sobretudo com pessoas que eram oriundas da região de Israel, que estavam ali naquelas regiões mais próximas. E Deus agora rompe com isso, com a história que nós vamos aprender aqui. No capítulo 10 do livro de Atos, nós temos as aventuras vividas pelo apóstolo Pedro comunicando o evangelho aos gentios. Lucas nos diz que esse homem tão apaixonado pelo Senhor se encontrava na região de Jope, que seria o país fenício, né? Região de Tiro, Sidom, ali próximo à região da Galileia, e Pedro pregava a palavra. Lucas nos diz que ele estava ali hospedado na casa de um homem chamado Simão. Esse homem era curtidor, e pouco antes Pedro havia deixado aquela região de Jope e descido até a cidade de Lida, onde pela misericórdia do Senhor e pelo poder do Espírito Santo, ele havia sido usado por Deus para ressuscitar aquela moça conhecida como Dorcas. É interessante notar que enquanto Pedro vivia essas experiências profundamente espirituais, um centurião chamado Cornélio também vivia as suas experiências, sem nem ao menos ter ouvido acerca do Senhor Jesus. E as primeiras informações que nós temos no capítulo 10 versam justamente sobre esse homem, quando Lucas nos diz assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, seria 3 horas da tarde, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, Cornélio chamou 2 dos seus domésticos e um soldado que era piedoso, daqueles que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope.
Portanto, com base no que nós acabamos de ler, nós inferimos que Cornélio frequentava os cultos na sinagoga local e observava o sábado como dia de descanso. Ele seria uma espécie de prosélito do judaísmo. Se bem que ele não cumpria as restrições alimentares, mas ele dava generosamente ofertas para que a sinagoga pudesse permanecer funcionando. Os nossos doutrinadores acreditam que ele não submeteu ao rito da circuncisão, não subia a Jerusalém por ocasião dos ritos solenes, mas ele consentia com tudo mais que a lei de Moisés estabelecia, de modo que, mesmo caminhando dessa maneira no meio dos judeus, estando no país vizinho à região de Israel, esse homem ainda não tinha ouvido que a glória do Senhor, a glória de Israel, o desejado de todas as nações, havia vindo ao mundo e cumprido com excelência a sua missão. Cornélio ainda não tinha ideia de quem seria de fato o Senhor Jesus. E foi para sanar esse problema, para que Cornélio fosse evangelizado, que Deus lhe visitou por meio de um anjo. E nós acabamos de ler, esse homem observava, o horário da oração da tarde. Os judeus oravam pela manhã, ao meio-dia e à tarde. Cornélio replicava essa prática, e enquanto ele orava às 3 horas da tarde, Deus lhe envia um anjo, e ele fica ali, siderado, com a visão daquele ser celestial. E assim como o apóstolo Paulo, no seu momento de conversar com o Senhor e não com o anjo, Cornélio, assim, coincidentemente faz a mesma pergunta: quem é, Senhor? O anjo não diz, eu sou o Senhor a quem tu persegues, absolutamente, porque era um anjo que estava ali, e não o próprio Deus Todo-Poderoso. O anjo lhe diz, as tuas orações foram ouvidas. É bom ouvir isso. As tuas esmolas subiram até o trono da presença de Deus. Portanto, nós inferimos que Cornélio, apesar dos seus pecados, ele não era perfeito, absolutamente, mas ele era um homem piedoso, um homem generoso, um homem sincero, um homem que, apesar da sua falta de conhecimento, procurava servir a Deus com paixão, de todo o coração, e Deus levava essa ignorância em consideração e recebia as orações e as esmolas de Cornélio, mas isso não era suficiente. Deus queria abrir os olhos desse homem, e ele diz, Cornélio, eu quero que você envie mensageiros até a casa de um homem chamado Simão. Lá eles encontrarão um terceiro irmão chamado Pedro, e este Pedro haverá de falar a você aquilo que você precisa para ter a sua vida transformada. Contudo, irmãos, o que me chama a atenção é que o anjo poderia ter falado de Jesus para Cornélio, sim ou não? Se o anjo estava tendo aquele contato, aquele diálogo com Cornélio, ele poderia muito bem ter ganhado todo esse tempo dizendo, olha Cornélio, você não sabe, mas o Messias que você tanto aguarda, aquele que você espera que resolverá os pecados que lhe alienam em relação a Deus, esse já veio há 3 anos, na verdade, você não sabe ainda, mas já há esperança. Ele tem poder para quebrar aqueles corações duros, alcançar aqueles poços mais profundos, mas o anjo não faz isso, e a pergunta é, por quê? O anjo não evangeliza Cornélio pelo mesmo motivo que Jesus não se apresentou aos discípulos que caminhavam em direção a Emaús, quando se aproximou deles. Vocês lembram? Lucas capítulo 29, Jesus caminha por longas horas com aqueles 2 discípulos, mas não se manifesta a eles. Jesus prefere um outro caminho, lhes pregar o evangelho, lhes anunciar a palavra. Disso nós inferimos, irmãos, 2 pontos preponderantes. Primeiro deles, anjos não são pregadores do evangelho, a igreja deve pregar o evangelho. Segundo ponto importante, nós não precisamos de seres celestiais, ou mesmo que o Senhor Jesus glorioso desça dos céus para pregar o evangelho. Por quê? Porque a palavra é suficiente. Nós aprendemos isso com Jesus, quando caminhava com os discípulos em direção à aldeia Emaús. Jesus não se manifesta a eles, mas prega o evangelho. Se Jesus se manifestasse, eles de pronto o conheceriam e glorificariam o nome dele, testificando da sua ressurreição. Mas Jesus não prefere esse caminho, ele prefere o caminho da palavra, porque a palavra é suficiente e eficaz para dar testemunho do ser glorioso dele. E nós precisamos levar isso em consideração. A palavra é suficiente. Nós não precisamos de gurus espirituais ou de aparições sobrenaturais
de seres celestiais para nos convencer do pecado e da nossa necessidade de salvação. Por quê? Porque a palavra de Deus tem poder para isso. Desta maneira, assim que teve a visão, Cornélio não perdeu um segundo sequer, mas ele prontamente se levantou para atender a ordem que o anjo lhe deu. Ele chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso, provavelmente mais um prosélito da sinagoga, contou àqueles 3 homens tudo o que havia acontecido e lhes enviou a Jope, que ficava a 56 quilômetros de distância, uma viagem que duraria 1 dia e meio. Pois bem, no dia seguinte, indo eles de caminho, versículo 9, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele, dizendo: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Muito bem, Pedro permanecia em Jope, pregando o evangelho, sem nem ao menos imaginar que uma comitiva de soldados romanos estava à sua procura. Conforme Lucas nos diz, ele conservava aquele hábito judeu que eu já mencionei para vocês, né? Orar por volta da hora 3ª, hora 6ª, hora 9ª, 9 horas da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde. Meio-dia, Pedro estava lá orando, sentiu fome. Alguns doutrinadores entendem que talvez Pedro estava aí jejuando. Meio-dia, Pedro fica com fome, não é? Pede para que alguém lhe prepare alguma coisa, e enquanto isso acontecia, aqueles 3 que Cornélio havia enviado até Jope estavam já perto da cidade. Pedro, enquanto isso, estava orando, e enquanto aqueles homens se aproximavam da cidade, Pedro descia pedindo para as pessoas ali prepararem o que ele precisaria para se alimentar, saciar a sua fome. Nesse interim, ele tem uma visão extraordinária. Ele, em um êxtase, ele preservava as suas faculdades intelectuais. Pedro, irmãos, não estava, como eu posso dizer, alienado. Pedro não estava fora de si, pelo contrário, ele teve um momento, né, espiritual ali com o Senhor, uma espécie de visão. E nessa visão, ele via algo que no entendimento dele, não necessariamente, mas a maneira como ele coloca para nós, era como se fosse um grande lençol, o qual era baixado até a terra pelas 4 pontas. Então perceba que é algo que está vindo do céu até nós, que estamos aqui na terra. Aquele grande lençol estava ali preso pelas 4 pontas, e dentro desse lençol haviam quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Em outras palavras, à exceção dos peixes, todos os demais animais estavam ali representados. Seria uma espécie de arca de Noé, só que a arca de Noé foi aqui realizada na terra, e esse lençol desceu do céu. Uma multidão inimaginável de todos os seres quadrúpedes, répteis, vocês aí vão elaborando nas mentes de vocês, e aves do céu, todos ali representados. E Pedro via aquilo e pensava com seus botões acerca de que tudo aquilo representava. Até que finalmente ele ouviu uma voz dizendo: Pedro, mata e come. Contudo, dentro daquele lençol haviam animais que eram cerimonialmente puros e animais que eram cerimonialmente impuros. Pedro agora, irmãos, traz à tona toda a sua herança cultural. Ele era um homem adulto que tinha sido educado com o temor do Senhor com base na lei de Moisés. E é justamente essa herança cultural que aflora quando Pedro diz a Deus, não a mim nem a vocês. Deus está dizendo: mata e come. E aquela voz de muitas águas desse Deus Todo-Poderoso. E Pedro diz: não, Senhor,
Já imaginou, irmãos, como a cultura tem força? Como os nossos preconceitos, as nossas ideias preconcebidas têm poder? Pedro havia sido catequizado dessa maneira: você não pode. Se você se abster disso, você vai agradar a Deus. E agora Pedro está falando com o próprio Deus. Isso é tão forte no coração dele que ele diz: não, Senhor, eu não posso fazer isso, eu fui educado de outra maneira. E pela segunda vez a voz: Pedro, mate e coma. E Pedro: não, Senhor, eu nunca coloquei coisa imunda nos meus lábios. E agora o Senhor, percebendo essa paixão de Pedro, lhe oferece mais detalhes. Pedro, versículo 15: ao que Deus purificou, não considere comum. Como Deus purificou, irmãos? Quando é que essa restrição alimentar caiu por terra? Quando finalmente essa barreira que nos separava, finalmente deixou de existir, e agora tudo pode ser considerado puro se recebido com ações de graças. Isso aconteceu no momento em que Jesus sangrou por nós na cruz do Calvário. Teologia do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, versículo 14, quando ele diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E ele está fazendo menção àqueles que eram puros e impuros. Os judeus eram o povo da aliança, portanto considerados puros, e todos os demais, leia-se nós que somos brasileiros e bem assim gentios, éramos considerados impuros. Paulo nos diz que essa barreira que nos separava em termos cerimoniais foi destruída. Ele derribou a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Você não pode comer isso, você não pode provar aquilo. Isso caiu por terra, porque eram símbolos, sombras daquele que um dia viria. Mas agora que ele já veio, nós não precisamos dessas restrições, porque temos a Ele. E nele habita corporalmente toda a plenitude do ser de Deus. Na verdade, Ele é a expressão exata do Deus Todo-Poderoso. Quem tem a Ele tem tudo. Dessa maneira, quando esse muro de separação caiu por terra, quando ele foi abolido na carne de Jesus, quando essa lei dos mandamentos finalmente foi afastada, aqueles dois povos foram unidos em um só. Um novo homem surgiu e dessa maneira foi instaurada a paz. Versículo 16. Dessa maneira, de Efésios capítulo 2. Verso 16 de Efésios capítulo 2: e dessa maneira Jesus reconciliou ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então Jesus, Deus, está explicando a Pedro que não há mais essa ideia daquilo que é cerimonialmente puro ou impuro, porque em último caso tudo foi purificado pelo sangue precioso de Jesus. Só que essa ideia de puro e impuro tem a ver com o relacionamento entre judeus e gentios, de modo que o que Deus está fazendo, Ele está preparando Pedro para receber aqueles 3 homens que já estavam quase no postigo da porta. Porque se essa visão não tivesse acontecido, quando aqueles 3 homens chegassem pedindo para que Pedro lhes acompanhasse, sabe quantas vezes Pedro iria com aqueles 3 gentios? Nenhuma, porque ele não podia ter contato com eles, falar com eles, ter comunhão com eles, nem mesmo entrar numa casa onde eles estivessem. Mas agora, previamente, Deus está dizendo para Pedro que sim, ele pode. Contudo, Pedro não tinha essa visão panorâmica que nós agora temos, até porque já lemos o capítulo 10 várias vezes. Pedro ficou a pensar no que significaria tudo aquilo. Versículo 17. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, que também era conhecido como Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito com E maiúsculo enorme: estão aí 2 homens que te procuram. Levante-se, desça e vá com eles. Isso é maravilhoso de ler. Não duvide, porque eu
os enviei. Então, olha, Pedro começa a juntar as pontas, começa a compreender o que de fato estava acontecendo. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais? A que viestes? Então eles disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos do que habitavam em Jope foram na sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos mais íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Então agora eu pergunto: o que eu vim fazer aqui? Por que foi que vocês me chamaram? Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta da hora 9 eu estava observando em minha casa a hora 9 de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão com vestes resplandecentes. E disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele se encontra hospedado na casa de um outro Simão, que é curtidor, e a casa se encontra à beira-mar. Portanto, sem demorar, eu mandei te chamar, e você fez muito bem em vir. Agora todo mundo está aqui reunido na presença de Deus, pronto para ouvir tudo aquilo que Deus mandou você falar. Quando Pedro ouviu isso, ele disse: eu reconheço que Deus de fato não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus no 3º dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus. Isto é, a nós que comemos e bebemos com ele depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou a pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão dos pecados. Que coisa extraordinária! Deus está, irmãos, por meio dessa história, nos ensinando como é que os primeiros missionários, no caso Pedro, e os demais judeus que se encontravam na casa de Simão o curtidor, atravessaram a primeira barreira transcultural para pregar o Evangelho. Quem está capitaneando tudo isso? Quem está liderando tudo isso? Quem está coordenando tudo isso? É o Deus Espírito Santo, principal agente de missões. Porque a missão precípua do Deus Espírito Santo é dar testemunho da pessoa do Filho. Ele é quem cria as condições necessárias para que o Evangelho fosse pregado por Pedro e aceito pelos gentios. Assim como nós acabamos de ler, Pedro estava perplexo sobre o que significava aquela visão, até que finalmente aqueles homens chegaram, perguntaram pela casa de Simão, o curtidor, encontraram a casa devida, bateram na porta, e quando isso acontecia, o Espírito Santo já estava falando ao coração de Pedro: Pedro, levante-se e desça. Aqueles homens que estão à sua procura foram enviados por mim.
Portanto, vá com eles. Essa é uma premissa missionária maravilhosa. Ninguém deve ir, todos devem ser enviados. Na força do nosso braço, no poder do nosso intelecto, nós não podemos absolutamente nada. Mas se o Senhor for conosco no poder do Espírito Santo, todas as coisas são possíveis. Em outras palavras, se Deus não nos oferecer aquilo que nós precisamos para implementar na terra os valores do reino de Deus, nós não teremos condições nem de sair da nossa Jerusalém, que dirá atravessar fronteiras para pregar o Evangelho. Portanto, é dessa maneira que Pedro dá ouvidos à voz do Senhor e vai com aqueles homens. Faz toda aquela viagem, mas também se preocupa em levar testemunhas, que eram os judeus que estavam junto com ele na casa de Simão, o curtidor. Quando eles finalmente chegam ao país vizinho, quando eles finalmente chegam à região de Cesareia, Pedro pergunta a Cornélio, que por sua vez já queria adorá-lo. Perceba a ignorância de um homem que não tem a Jesus, não é? Nós, enquanto seres humanos, sempre estamos ávidos por algo a adorar. Cornélio olhou para Pedro e falou, deve ser esse, né? Já foi logo se ajoelhando, e Pedro, coisa nenhuma, Cornélio, eu sou homem igual a você. Nos dias atuais, e bem assim ao longo dos séculos, sempre houveram pessoas ignorantes quanto à sua fé, que se ajoelhavam aos pés dos homens, mas parte desses homens não faziam qualquer caso de deixar aquelas pessoas ajoelhadas. Ainda hoje isso acontece. Mas os verdadeiros homens de Deus não procuram glória para si, procuram glória para aquele que de fato merece, ao Deus Todo-Poderoso. E Pedro diz, levante-se, homem, eu sou tal qual você. Mas por que foi que você me chamou? E Cornélio contou mais uma vez a história a Pedro. Pedro, eu estava aqui orando, 3 horas da tarde, Deus enviou um anjo e me disse que eu procurasse você, porque você teria instrução para nos dar. E eu convidei os meus familiares e amigos mais íntimos, olha só, está todo mundo aqui, todo mundo reunido. E aí, o que é que você tem para nos falar? Irmãos, não há amor maior que esse. É maravilhoso, e agora nós temos um judeu passando por cima das suas barreiras culturais, só Deus sabe o que estava acontecendo ali no coração de Pedro, mas agora que ele se encontra naquele contexto, vendo, irmãos, a maneira tão singela, tão sincera, com que aqueles homens estavam à procura de esperança, de salvação, famintos de Deus, Pedro diz, eu vejo agora com os meus próprios olhos, que o meu Deus não faz a acepção de pessoas, a visão trabalhando, aquilo que Deus fez no coração dele previamente, mas em todo lugar, e a palavra que ele usa aqui aponta para todas as etnias, aquele que o teme, faz o que é justo, lhe é aceitável. E Pedro mais uma vez prega o Evangelho. Meus irmãos, nessas mensagens pregadas por Pedro, nós temos os melhores exemplos de exposição das Escrituras. Você quer se tornar um bom pregador? Você deve analisar a métrica dessas mensagens, de onde Pedro parte, a maneira como ele apresenta, quais ilustrações ele usa, e finalmente aquilo que ele consegue, no poder do Espírito Santo, provocar no coração dessas pessoas. Perceba, por óbvio que Lucas está fazendo aqui um resumo da mensagem, mas a maneira como Pedro apresenta é belíssima. Ele diz, esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o Evangelho da paz, versículo 36, Jesus como o Senhor de todos. E vocês devem ter ouvido falar acerca daquilo que aconteceu na Judéia, tendo começado na Galileia, como João Batista iniciou falando a respeito do Cordeiro de Deus que viria para retirar os pecados do mundo, e como João Batista deu testemunho de Jesus, o Nazareno, da maneira como Deus ungiu a esse Jesus com o Espírito Santo e com poder, e como ele andou pelas estradas empoeiradas da Galileia e da Judéia, pregando a mensagem, libertando cativos, libertando oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O que Pedro está fazendo? Está anunciando Jesus. Jesus é o Evangelho. E no próximo verso nós temos, irmãos, a prova cabal de que os apóstolos serviram para o fim pelo qual eles foram levantados por Deus. Qual a missão de um apóstolo? Dar testemunho da ressurreição.
Dizer que aquilo que eles viram com os olhos, ouviram com os ouvidos e pegaram com as mãos é real. Por isso esses homens foram comissionados. E é o que Pedro faz. Ele diz assim, verso 39, nós somos testemunhas. É isso que um apóstolo deve fazer. É isso que nós, pregadores, todos nós que aqui estamos, devemos fazer, dar testemunho de que Jesus ressuscitou e de que a mensagem é real. Eu dou testemunho de que tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém é real. De fato, ele foi pendurado na cruz. Verso 40, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E se apresentou vivo com provas incontestáveis a nós que somos, a palavra aparece mais uma vez no verso 41, as suas testemunhas. Nós que, veja só, ele ressuscitou, mas damos testemunho de que com ele nós comemos e nós bebemos, depois que ele ressurgiu dentre os mortos. Prova de que a ressurreição é real. Que mensagem extraordinária. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, e foi justamente isso que o Espírito Santo levou Pedro a falar. Esse verso 43, irmãos, deveria ser escrito com letras douradas. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão dos pecados. Que coisa extraordinária. Vamos encerrar. O que é que acontece agora? O que acontece quando a genuína mensagem do Evangelho é pregada? Meus irmãos, sabe por que nós ambicionamos tanto pregar o Evangelho de uma maneira genuína? Porque do ponto de vista bíblico, o Espírito Santo só reúne condições de convencer o pecador da justiça, do pecado e do juízo quando o genuíno Evangelho é pregado. Sabe por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir o coach, que está em moda nos dias atuais, é isso? Ouvir a famigerada teologia da prosperidade. É assim, irmãos? Não, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu gosto muito quando o pastor Hernandes Dias Lopes diz assim, Deus não tem compromisso com a palavra do homem, Deus tem compromisso com a palavra dele. O Evangelho genuíno foi pregado, nós analisamos pontos cardeais da mensagem, que devem estar presentes em toda a pregação. Nós precisamos testificar de que Jesus veio, de que por meio dos sinais que ele realizou, ficou provado que ele era de fato Filho de Deus, de que ao cabo do seu ministério público ele foi morto, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou, e todo aquele que deposita confiança genuína no sacrifício vicário dele, tem os seus pecados perdoados. Em toda a mensagem nós temos que ter essa ambição, porque quando nós pregamos o Evangelho dessa maneira, para que as pessoas voltem para casa sujas de sangue, acontece isso. Versículo 44, ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Isso aconteceu, como nós analisamos na introdução, na região de Jerusalém da Judeia, Atos capítulo 4, isso aconteceu na região de Samaria, Atos capítulo 8, vocês lembram, né, irmãos? E agora acontece, finalmente, tendo a mensagem transpassado as barreiras interculturais, transculturais. O Espírito Santo foi derramado. Só que, verso 45, os irmãos fiéis, os pistéus, os crentes que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se por quê? Porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro, que não era bobo nem nada, aproveitou a oportunidade, olhou para aqueles que estavam dando testemunho disso também, perguntou, porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Ora, se eles foram
ali batizados com o Espírito Santo, irmãos, Pedro ia negar-lhes o batismo, que é prova de confissão pública de pecados? É claro que não. Então ordenou que eles fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Por quê? Porque eles queriam saber mais. Esse capítulo 10 é importante porque o Espírito Santo fez questão de levar Pedro até a casa de Cornélio, para que Pedro pregasse o genuíno evangelho para aquele homem, seus familiares e amigos, e uma vez que o Espírito Santo lhes enchesse, Pedro, como coluna da igreja de Jerusalém, pudesse dar provas de que o Espírito Santo também viria sobre os gentios, assim como veio. Porque a chancela apostólica de Pedro abriria as portas para todos os demais irmãos pregar para os gentios, porque estava provado que aos gentios também era devido o dom do Espírito Santo. Vocês percebem como essa passagem é importante? E é justamente isso que acontece quando Pedro volta para Jerusalém, capítulo 11. Lucas nos diz que os demais apóstolos ouviram que Pedro havia entrado na casa de um gentio, que Pedro havia compartilhado a mensagem com ele, e que o Espírito Santo também sobre ele havia vindo, e os apóstolos colocam Pedro no banco ali, perguntam: Pedro, conta essa história direito. E aí surge a importância da autoridade constituída por Deus para implementar na terra os valores do seu reino. Pedro tinha autoridade dada por Deus para dizer: eu dou testemunho, foi genuíno, é real. Isso é maravilhoso, meus irmãos. E os desdobramentos dessa experiência nós veremos no capítulo 11, nos próximos episódios, e veremos a partir do capítulo 13. Porque com base nessa experiência surge um Barnabé e um Paulo dizendo: se Pedro pode, nós também podemos. Então agora vamos instituir esse princípio e sair por todo mundo pregando o evangelho a toda a criatura. Não é maravilhoso? 3 aplicações. A primeira delas: a palavra de Deus é suficiente e eficaz para nos convencer do nosso pecado e nos levar cativos à presença de Deus. O anjo poderia ter anunciado a Cornélio, só que não foi o caminho que Deus preferiu. Deus sempre haverá de preferir o caminho da palavra. A palavra de Deus é o principal meio de graça. Em segundo lugar, anjos ou quaisquer outros seres celestiais não podem substituir a igreja na tarefa de pregar o evangelho. Pregar o evangelho é prerrogativa da igreja. E em terceiro lugar, a nossa visão deve ser o mundo inteiro. Já está provado, nós já vencemos a etapa Jerusalém-Judeia, nós já vencemos a etapa Samaria e graças a Deus já vencemos a etapa confins da terra. Só que por óbvio, a nossa missão ainda não se exauriu, ainda não chegou ao fim, porque todos aqueles que foram comprados por Cristo ainda não foram alcançados. Terceira aplicação, e com essa nós encerramos. Eu já disse a terceira, não foi, irmãos? Então deixa eu reiterar. Nossa visão deve ser o mundo inteiro. Qualquer visão que não seja o mundo inteiro não é a visão de Deus. Já diz o pastor Ronaldo Lidori, eu concordo com ele. John Wesley também dizia: a minha paróquia é o mundo inteiro. E nós estamos aqui na Igreja Brasil para Cristo, Presidente Médici, pregando o evangelho dentro do nosso bairro, na circunscrição da nossa comunidade, com vistas a alcançar o mundo inteiro para a maior glória de Deus. Amém, irmãos? Então, se Deus permitir, quem sabe aí nas próximas pregações nós vamos pegar os princípios que aprendemos ao longo do capítulo 4, 8 e 10 e aplicar aos próximos capítulos, e vamos perceber como em 30 anos nós saímos de Jerusalém e alcançamos o mundo inteiro no poder de Deus. Amém?